Que a tua graça, a tua presença, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o teu maná possa descer sobre ele neste momento, Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, possa descer, Senhor, e vir para o coração, Pai. E Deus, em nome de Jesus, transmitir aquilo que tu queres falar, Senhor. Vai jogando por terra, Deus, em nome de Jesus, toda barreira, todo impedimento, Pai. Tudo que atrapalha, Deus, em nome de Jesus, o teu filho vai falar a tua palavra, Senhor. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, que venha a palavra de ti, Senhor. E não vindo através do teu filho, Pai. Palavra que vem do céu, Pai. Palavra, alimento que precisamos ouvir da tua boca, meu Senhor. Através da boca do seu filho, Senhor. Então usa ele com toda a autoridade, Pai. Usa ele agora neste momento, Pai. Para estar falando conosco, Pai. E ser com a família, Pai. Ser com os parentes deles, Senhor, nos torrais, Pai. Protege, livros, liberta, Pai. E dá vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia, queridos, graças a paz, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. É um motivo para mim de muita alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, Aleluia. né? Mais uma vez, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Né? Eu vi que meu amigo Tiago, né? Uma dificuldade assim, de vir, eu falei com ele, a gente está indo para a guerra, pai. A gente pensa assim, né? Vamos lá para o culto, receber uma bênção. Está indo para a guerra. Né? Ontem eu estive ministrando na igreja e algumas pessoas, alguns amigos marcaram comigo e eu falei, furou a primeira vez. Eu falei para ele, rapaz, você tem que ir para a igreja espiritual. Você não consegue vir para a igreja se o Espírito Santo não te convencer. É ele que te convence. E eu falei para ele assim, você vai vir? Não vou ir. Não, vai acontecer algumas coisas que vai entender você mesmo. Dessa vez não vai acontecer nada comigo. Esperei no culto ontem, cadê ele veio? Ele não veio. Hoje ele foi lá para o salão da barbearia, né? Como vocês sabem, eu trabalho, né? Cortando o cabelo, sou barbeiro. E ele falou comigo assim, Pedro, eu quero te pedir perdão, que eu não apareci, eu não fui. Aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, rapaz, eu fui no mercado com a minha esposa. Logo após ir no mercado, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu falei, vou descansar um pouquinho, para quando bater o horário, eu ir para o culto, porque o Pedro me chamou. Ele falou, quando eu fui ver, já era 8 horas, eu tinha perdido o horário. Então, para o homem natural, tudo é normal. Porque a palavra de Deus fala que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Porque para ele é loucura. Mas aquele que é espiritual, a palavra fala que ele discerne muito bem e dele ninguém discerne. Então tudo que acontece, querido, é alguma coisa para te tirar o foco de você vir para o culto, sentir a presença do Eterno, mudar a tua vida através da sua decisão espiritual. Tem coisas que acontecem no natural que vai implicar no espiritual. Cabe você ser espiritual e entender, espera aí, não vai tirar o foco, independente do que acontecer. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou escutar a voz do Senhor. Eu preciso que Ele se revela. E sendo assim, você crendo, você vai vir para o culto e o Senhor vai falar com você. De coração eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, o seu capítulo de número 2. De verdade, queridos, eu quero ser boca de Deus na sua vida. O desejo do meu coração não é falar aquilo que eu quero, mas o desejo do meu coração, na verdade, o desejo de todo pregador, né, é ser usado pelo Senhor e não falar aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Senhor quer falar. Eu tenho certeza que Ele vai tratar no seu coração, queridos. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, o seu capítulo de número 2. Todo mundo achou? Glória a Deus. Posso ler? Marcos, capítulo 2. Pode ir. Diga tranquilo, não vou me demorar. Até a 11h59. É quinta-feira. Maravilha. Amém. Brincadeira da parte, nós precisamos ser fiel ao Senhor, mas também ser fiel ao horário, né? Que nos foi dado. Assim diz a palavra do Eterno. E alguns dias depois,
entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Verso 6. E estava ali sentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmio? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Queira se assentar em nome de Jesus, tomar o seu Glória a assento. Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, essa é uma mensagem que vocês já ouviram muito, né? Uma mensagem que tem bastante ensinamento. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? O Evangelho de Marcos, né? Escrito por João Marcos, ao qual Pedro diz que ele é filho, né? Não filho, na verdade, né? Considerando como filho. Marcos é meu filho, ele fala na sua carta, nas suas cartas. Marcos, né, segundo os estudiosos, é o evangelho mais antigo dos 4, dos 3, porque ele tem o primeiro, mais antigo. Mas à vista que vocês conhecem que tem 4 evangelhos: o primeiro é de Mateus, o segundo é esse de Marcos, o terceiro de Lucas e o quarto de João. Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas para os gregos. E João no contexto todo para a igreja. É por isso que você, se lê o Evangelho de Mateus, você vai entender ele falando sobre a genealogia, porque ele está tentando ali explicar para os judeus que Jesus é o Filho de Deus, na linhagem de Cristo, né? Vem de Abraão, de Davi, até chegar em Cristo, nascimento de Cristo. Você vai entender que ele está escrevendo para os judeus, porque o judeu era o povo, né, escolhido por Deus, o povo eleito. Marcos agora aqui vai escrever para os romanos. Por quê? Porque naquela época o povo judeu era subjugado por Roma. Então Marcos entende e escreve isso para os romanos, né? Os romanos era aquele que trazia a força, né? Que vinha força sobre o povo judeu. É por isso que ele apresenta Jesus, né, como força, como servo, aquele que traz a força, aquele que faz a obra. E Lucas vai escrever para o povo grego, porque naquela época também a língua grega era aquela que predominava
alcançava o planeta, não só aquele povo, mas o planeta, como hoje é o inglês, a língua forte. Naquela época era a língua grega de Alexandre o Grande, ao qual ele plantou. João é o todo contexto que escreve para a igreja. Agora olha como Deus é maravilhoso. Ele escreve tanto para o judeu, Mateus, tanto para os romanos, né, que subjugava. Alcança judeu, alcança romano, alcança a língua grega, aqueles que falam grego, aqueles que têm um entendimento mais amplo, aquele que tem um entendimento maior, mas também João escreve para toda a igreja, ao qual alcança eu, ao qual alcança você. Então a palavra de Deus é para nos alcançar, querido. Marcos escreve coisas preciosíssimas. E nesse capítulo 2 só se encontra em Marcos. No seu capítulo 2 Marcos vai relatar que souberam que Jesus estava em casa. Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, cuja palavra Cafarnaum significa aldeia de conforto. Jesus passava por Cafarnaum e ele ficava. A casa não é de Jesus, né? Segundo alguns estudiosos, a casa é de Pedro, da sogra de Pedro. Jesus vai para lá pelo seu ministério e ele vai talvez descansar. Só que a palavra fala que souberam que ele estava em casa e as pessoas começaram a aglomerar, começaram a chegar a Jesus. E a palavra fala que a multidão aglomerou naquela casa. Naquela casa tinha um Wi-Fi top? Não existia, né? Naquela casa tinha celular para conversar, fazer uma live. Naquela casa tinha Jesus. Aleluia! Eita glória! Glória a Deus! Porque uma casa onde está Jesus, Meu Deus! tem. Aleluia! A pergunta que eu faço para você nessa noite: Jesus está na sua casa? Jesus vem, entra na casa, todo mundo, gente, não sabe Nova York. Qual? O que foi? Não sabe não? Jesus está lá em Cafarnaum. Ah não, vamos embora. Estou indo para onde correndo? Estou indo lá para Cafarnaum. Aonde? Na casa da sogra de Pedro. Jesus está lá e vamos embora. Vamos lá que vai ter milagre. Porque a multidão buscava Jesus não pelo que ele é, mas buscava pelo aquilo que ele pode proporcionar. Já viu que tem crente na multidão, crente na multidão, que busca o Senhor não pelo que ele é, mas pelo que ele pode proporcionar? É o crente multidão. Jesus está lá, vamos embora. Talvez a multidão esperando um milagre. Talvez a multidão querendo uma cura. Talvez a multidão querendo uma libertação. Algo que pode proporcionar uma satisfação na carne, não sei. Mas a Bíblia fala que a casa lota. E quando todo mundo chega lá, não tinha condições nem de entrar na casa, de tão cheia de carro. Só que para surpresa deles, talvez alguém achando que Jesus ia realizar milagre na vida de cada um, Marcos vai relatar que Jesus pregava a palavra. Meu Deus! Aleluia! Ai, Jesus. Aleluia! É maravilhoso. Por quê? Porque antes de ter um milagre, o principal é a palavra aqui. Aleluia! O principal na vida do crente tem que ser a palavra. Crente que não anda conforme a palavra precisa rever seus conceitos. Eita, meu Deus! A palavra fala que ele começa a ministrar a palavra. E era tão lotado que ninguém conseguia chegar. Porque a palavra que cura, a palavra que liberta, cura física, possa ser que tenha. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com a cura física, porém não estamos preocupados com a cura espiritual. Mais importante, querido, do que a cura física é a cura espiritual. Prova viva disso é que Deus curou muitas pessoas. Prova viva disso é que você vê hoje pessoas que foram curadas pelo Senhor, mas hoje estão usando drogas, hoje estão na boca de fumo, hoje se afastaram da presença de Deus. E se a pessoa morrer sem Jesus, ela não vai ser salva. Pergunta que fica é: o que adianta
curado no espiritual. Primeiro a cura tem que ser a da alma. E Jesus se preocupa em ministrar a palavra. Pergunta que fica para você nessa noite: Jesus está na sua casa? Porque os requisitos que tem, aonde Jesus está, a mostra em capítulo 2 de Marcos, é que uma casa onde Jesus se encontra tem Palavra. Será que na tua casa tem palavra? Salmos 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. E o verso 11. Guardei a tua palavra no meu para eu não. Porque para não pecar contra Deus tem que ter palavra no coração. O salmista continua. O 119, verso 105, ele vai falar assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Porque o que transforma o ser humano é a palavra. Não existe, querido, evangelho sem Jesus, que é o Logos, que é a palavra. Assim também como não existe evangelho sem Jesus, e também não existe salvação sem cruz. Porque para ter salvação, alguém foi na cruz. E quando eu falo cruz, eu não estou falando só na cruz de madeira e pronto, acabou. Eu estou falando daquele que foi para a cruz e pagou pelo seu pecado. Pagou um preço alto, inclusive, pelo seu pecado. É por isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 18, Paulo vai falar: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aí no verso 22 ele continua, ele diz assim: ó, porque os judeus, eles pedem um sinal, e os gregos, eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem não consegue compreender é loucura. Um Deus que está sobre o seu trono se faz carne e vem aqui. Quem não entende, entenda. Poxa, vem aqui, se fez homem, morreu, pagar um montão de gente. Isso é loucura. Está bancando de herói? É loucura para você, porque isso é fé. Nós cremos. Ele é aquele que nos resgatou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, o evangelista Marcos começa a falar, ele pregava a palavra. Aí vieram ter com ele um paralítico, conduzido por 4, queridos. Isso é muito importante, eu preciso entrar aqui em vocês. Um paralítico deitado numa maca, no leito, trazido por 4, 2 pegam numa ponta, 2 pegam no outra. Quando esses homens começaram a observar, como é que a gente vai entrar nessa casa? Essa casa está lotada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou curar o meu amigo? E aqui eu trago algo maravilhoso para você. E o Senhor traz no meu coração para eu revelar para vocês. Porque o amigo que é de verdade, ele faz de tudo para você ter um encontro com Jesus. Esses homens sai do teu momento de conforto para poder ajudar aquele que é amigo. E ele traz, querido, paralítico. Quando ele olha e fala: meu Deus, não tem como a gente se encontrar com Jesus assim, fazer Jesus curar, pedir Jesus. Vem cá, ô fulano, ciclano, você é amigo dele? Sim, meu amigo, por isso que eu estou se matando aqui ajudando. Vamos fazer, já que ele é nosso amigo, e o amigo de verdade é aquele que faz tudo para levar até Jesus. Vamos fazer o seguinte: vamos subir essas escadas. Cultura judaica na época, a casa não era igual aqui. Tinha uma escadaria no alto. Agora imagina ele subir uma escada bem curta, levando, cuidado, vai, vamos, sobe lá. Mas como é que a gente vai fazer? Bom, querido, ó, fala o seguinte: vamos embora quebrar essa. Pera aí, mas a casa de Pedro é nervoso, ele pode cortar a orelha. O que a gente faz agora aí? Que é o telhadinho, vamos segurar. Começa a quebrar. Agora imagina Jesus, agora está Jesus pegando. Bem-aventurado na rua. Começa a falar de bem-aventurança. Os pobres de espírito, entender o reino do céu.
Bem-aventurado o manso que é na terra. Bem-aventurado os puros de coração, porque ele deu a Deus. Aí daqui a pouco, começa a quebrar de novo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Daqui a pouco vem uma dizendo. Jesus olha e fala: nossa, que fé é essa? Meu Deus. Aleluia. Isso sim é o verdadeiro amigo. E a palavra fala que Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos homens. Ele não disse que Jesus vendo a fé do paralítico, não. E Jesus vendo a fé deles, de quem? De quem trazia. Por quê? Porque quando você leva alguém para Jesus, você acha que alguns acham que só vai ser recompensado aquele que está sendo salvo. Se você prega a palavra, você é recompensado. Deus não fica devendo nada a ninguém. Não deixe de pregar a palavra, prega. Leva, seja aquele amigo ao qual você pode falar: ó, eu não sei o que está acontecendo, muita gente está falando mal de você, muita gente está tentando te defamar, eu não quero saber da tua vida, eu só quero saber de algo. Pode contar comigo, que eu estou aqui para orar pela tua vida, para buscar Deus. E eles vão e levam, eu imagino Jesus orando, pastor orando, você meu Deus, agora, o que está acontecendo? Daqui a pouco desce o Jesus vira: que fé. E a casa onde Jesus está, ele fala que esses homens têm fé. A pergunta que fica: na sua casa tem fé? Aleluia. A palavra fala que sem fé é impossível. Faça essa pergunta para você: na sua casa tem fé? Ou você só é aquele que fala da boca para fora? Porque fé é você acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Todo mundo está falando: vai dar ruim. Não vai. Eu tenho fé. Aí quando Deus olha, eu falo: que fé é essa? Eu vou fazer um milagre por causa da fé. Jesus vira para ele e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu fico pensando assim, os quatro aqui pensando: mas eu trouxe aqui para curar. O senhor está falando de perdoar o pecado? Eu trouxe aqui para curar, o senhor está falando de perdoar o pecado? Filho, perdoados estão os teus pecados. Pergunta nessa noite para você: na sua casa tem perdão? Jesus diz: perdoados estão os teus. Meu Deus. Querido, já falei uma coisa, eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu quero relatar para vocês. Uma casa onde Jesus encontra, se não tiver perdão, pensa bem: será que Jesus está na minha casa? Independente, Pedro aproxima-se para ele e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não te digo 7, mas 70 vezes? Queridos, talvez você fique pensando: alguém te fez algo para você na sua casa ou em algum lugar, mas sua casa tem Jesus, aonde Jesus está. E você pensa talvez: como é que eu vou perdoar essa pessoa? O dia que eu sentir vontade, eu perdoo. E o que eu quero afirmar para você hoje é: o perdão ele não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão. Se você estiver esperando um dia quando eu sentir, eu perdoo, deixa eu te falar algo: você nunca vai sentir vontade de perdoar. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Você tem que decidir: eu não estou com vontade, a vontade é de te matar, mas o Senhor fala que deve perdoar. E a casa onde Jesus mora, que sou eu, diz: tem que perdoar. É uma mensagem simples, mas que fala ao nosso coração. Porque, queridos, a palavra fala que se você não perdoar, você não será o quê? Porque como você espera: Senhor, me perdoa, por favor, Deus, perdoa os meus pecados, e você não perdoa. Você quer um exemplo? Vamos orar? Vamos orar aqui agora? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso, perdoa. Opa, peraí. Não faça essa oração pedindo perdão se você não perdoa o teu irmão. Repara que na oração se fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Peraí, você faz essa oração para Deus perdoar? Se você não, assim como nós perdoamos e não perdoa, é hipocrisia, querida.
vã, que é mentira, e Deus não aceita. Queridos, eu passei por um processo, eu não sei se eu falei isso com vocês. Há um tempo atrás eu tive um furúnculo na perna. Eles falaram, furúnculo para ela assim? Um furúnculo na minha perna, queridos, ao qual doía muito. Eu sou barbeiro, eu cortava cabelo, eu sentava, ficava lendo a Bíblia, aí daqui a pouco chegava, Pedro, eu corto meu cabelo. Aí eu falava, Jesus, eu nunca senti tanta vontade de não ganhar dinheiro como naquele tempo. Porque queimava, eu ficava sentado, estava tranquilo. Queridos, quando eu levantava, minha perna parecia que estava pegando fogo. Aí eu falava, tem que trabalhar, tem que dar o leite pro meu filho, vamos embora. Começava a cortar cabelo. Teve um dia, olha pra mim, teve um dia que eu falei assim, chega de dor, chega de sofrer, agora eu vou fazer o seguinte. Falei com a minha esposa, falei, meu amor, eu vou lá no UPA tomar uma injeção, porque eu não aguento mais essa dor de furúnculo. Dói muito, parece que está pegando fogo na minha perna. Não, vai lá. Fui, peguei o ônibus, não tinha carro, peguei o ônibus e fui. Quando eu fui lá, eu falei, doutora, ela vai falar, não, enfermeira, tá tudo bem, enfermeira, olha só, eu quero tomar um Bezetacil, porque eu estou sentindo muita dor. Furúnculo está queimando, eu sinto, dói, levanto, dói, parece que está botando fogo na minha perna. Falou, tá tudo bem, vai lá para cá, dá esse papelzinho para a menina para ficar lá. Eu falei, tá bom. Falei aqui, ó, minha mandou dar essa injeção de Bezetacil, tá bom, vamos lá. Dei a primeira, quando arriei a Bezetacil, ela deu a primeira, quando eu estava levantando, arriei outro lado, duas, eu falei, pô, a duas? Deu a primeira, eu falei, estava levantando, eu arriei outro lado, agora duas, falei, meu pai, eu vim para tomar uma, eu tomei duas Bezetacil. Mas, queridos, sabe qual foi o pior? Olha pra cá, presta atenção. Sabe qual foi o pior? É porque eu estava com uma dor, querido. Depois eu fiquei com 3 dores. Eu voltei para casa com 3 dores. Falei, sangue de Jesus tem poder. Passei na farmácia, comprei uma pomada e comecei a passar. É um tanto engraçado, mas é muita realidade. Ao eu aplicar a injeção, eu falei, eu vou tratar. Comecei a passar pomada e você acha que a dor parou no mesmo dia? Não. No outro dia, também não. No outro dia, amenizou. Depois de uma semana, a dor sumiu. Hoje, querido, eu olho para essa perna magrinha e se eu levantar a calça, você vai ver uma marca do furúnculo. Só que eu olho para o furúnculo e eu falo assim, eu lembro da dor. Como eu estou comunicando com vocês que um dia doeu. Eu lembro da dor, eu lembro quando doeu, quando parecia que pegou fogo. Hoje eu lembro, sabe qual é a diferença? Não dói mais, eu posso tocar, eu posso até bater, só que não dói mais. Por quê? Porque eu me deixei ser tratado. E não é diferente na sua vida o perdão. Quando você diz, eu perdoo, é a Bezetacil que você está tomando, é o antídoto que você está tomando para cicatrizar aquela ferida que um outro fez. E talvez você fique pensando, meu Deus, eu acabei de perdoar, tomou a primeira dose, eu perdoo, é a pomada que você passou, aquilo vai começar a melhorar, devagarzinho, integradamente melhorando, no outro dia vai continuar doendo, você vai olhar para a pessoa e falar, continua doendo, ainda estou com raiva, mas você já liberou o perdão, e no reino espiritual isso virou uma verdade, e daqui a pouco você vai olhar para a pessoa, você vai lembrar que aquela pessoa te fez mal, mas a diferença é, você vai conseguir olhar com compaixão e vai dizer, a cicatriz até ficou, mas a diferença é que não dói mais. Eu perdoei e deixei ser tratado. Aí está a diferença. É no tratar. E Jesus diz, a casa onde Jesus está, ele falou, perdoados estão os teus? Porque uma casa onde Jesus está, tem que ter perdão. Só que a palavra fala, queridos, que teve uns escribas, não é fariseus, são escribas. Quem são os escribas? São aqueles que escreviam, eles eram dotados, queridos, especialmente os judeus, para escrever a lei mosaica. E quando tinha algo no sinédrio que era tão difícil falar, extrair, tão difícil conseguir extrair aquele texto ou alguma coisa assim, era chamado os escribas, para ele conseguir solucionar aquelas dificuldades que os fariseus tinham. Eles eram cara, eles são pessoas que têm entendimento, só que
perdoados estão os teus pecados. Eles, querido, eles arrazoavam no coração, eles não falavam, mas eles arrazoavam no coração. Por quê? Porque eles não vão falar de alto, tem muita gente do lado, mas eles estão sentados lá no culto, escutando Jesus falar a palavra, para criticar, não para glorificar. Já viu que tem muito escriba? Já viu que tem muita gente que é escriba e muito fariseu? Que vem para o culto, não para receber, mas para criticar. Já viu que tem muita gente assim? Muitos escribas e fariseus, eu vou para o culto lá, mas eu vou para observar, eu vou falar para ver o que rola. Será que tem? Estou dando caráter? Será que não tem? Será que esse culto tem unção? Essa unção talvez não tenha, mas aqui tem Deus, mas aqui tem graça, mas aqui tem vitória, aqui tem transformação. Escriba, se você não sentiu, reveja os seus conceitos. Escriba. Talvez esse é um som que você espera não vai ter. Vou lá, será que esse pregador vai rodar? Não critico quem faz. Não critico. Só que eu, particularmente, se um dia eu sentir Deus me tomar e eu, amém, não critico ninguém. Só que o Senhor me usa lá. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir dar. Eu fui para um congresso onde me convidaram e eu não fui um pregador. Eu falei, Pedro, tem que trazer uma saudação? Tem, vou trazer uma saudação lá, você é a benção. Porque tem pregador que só quer sair se ele for pregar. Se ele for para dar uma saudação, ele não quer. Aí eu fui lá, vou falar, mas só bem tal, em número. Leu e começou. Não, você tem que marchar, pega ele, já vai, vai ler. Eu só leio o texto e falou. E a igreja pegando fogo, e eu parado assim. E a igreja pegando fogo, e eu parado. Acabou o culto. Como é que foi o culto lá? Não, o culto foi bom, a presença de Deus foi a vera maravilha. E como foi a palavra? Ah, ele leu um negócio lá, mas o que você entendeu da palavra? Não entendi nada, mas foi uma benção. Mas e a palavra? O que transforma a palavra? Cadê a palavra? Não, mas não tem palavra não, mas tem uma bênção. Que culto é esse que não tem palavra? Porque o apóstolo Paulo fala que é melhor, ele prefere falar 5 palavras que as pessoas conseguem compreender do que 10.000 em línguas que ninguém entende nada. Porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Para edificar a igreja, tu pode até falar em língua, mas tem que ter um intérprete. Porque o que transforma é o entendimento. E para ter entendimento tem que extrair a palavra. Porque, queridos, me perdoa, mas fazer barulho até lata vazia faz. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado. Fazer barulho até lata faz, vazia faz, querido. Pega e lata, tem, vai fazer barulho. Agora a palavra tem que ter palavra. Tem que ter palavra. E a casa de Jesus tem palavra. A casa onde Jesus está tem fé. E a casa de Jesus não está tem perdão. Porque assim é. Esses homens eles começam a brigar, ficar chateados com Cristo. Porque Cristo está pregando a palavra e fala: filho, perdoai são os teus pecados. Ah, quem é ele que está falando blasfêmia? Qual é mais fácil, meu filho? Jesus, eu imagino Jesus, eu gosto de entrar. Quando eu leio a Bíblia, parece que eu estou lá dentro vendo a cena. Eu sou assim, toda vez que eu leio a Bíblia, parece que eu estou lá dentro vendo a cena, eu fico pensando. Aí eu imagino Jesus assim, a casa está da gente. Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí eles pensam no coração, quem é ele para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar o pecado. Aí como Jesus é Deus, ele... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Explica. Qual é mais fácil? Eu dizer para esse paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta como o teu leito e anda, ou vai para sua casa. A Bíblia não relata, mas eu imagino, eles falam assim: é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque não sei se foram perdoados, ninguém vai
consegue fazer. Pois tem, para vocês saberem que eu tenho, Filho do Homem, tem poder na terra para poder perdoar pecado. Olha bem para cá. Filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Perdoados estão os teus pecados. Por que primeiro ele não curou? Levanta e anda, depois que eu estou. Olha bem aqui. Filho, perdoados estão os teus pecados. Tá bom? Vai você ficar de pé, tá bom? Não. O homem está paralítico e ele fala: Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que primeiro é perdoados estão os teus pecados? Por que Pedro? Ele não curou, seria mais óbvio curar. Talvez se o outro não falasse isso, será que ele ia curar? Não sei, o texto não diz. Mas o texto diz que primeiro ele fala: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque antes da cura física, primeiro Jesus está preocupado com a tua alma, com a cura da tua alma, querido. Porque Lucas, no seu capítulo 15, a palavra fala assim: a parábola da ovelha, da dracma e do filho perdido. A Bíblia fala assim, ó: e teve festa no céu, porque o paralítico de Cafarnaum andou. É isso que diz. E teve alegria no céu, porque o cego enxergou. É isso. E teve alegria no céu, porque o coxo começou a andar. É isso. Teve alegria no céu. Por conta de quê? De um pecador que se arrependeu. Porque antes de estar preocupado com a cura do teu corpo, ele se preocupa com a cura da tua alma. Porque vai ter gente que vai ser curada e não vai ser salva. Porém, vai ter gente que não vai ser curada fisicamente, mas vai ser salvo. E lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais paralisia. Lá todos nós seremos iguais, numa só voz clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Lá não vai ter paralítico, querido, pasme. Vai ter momentos que você vai clamar a Deus, para Deus tirar esse teu vizinho, esse teu amigo, esse teu ente querido de uma situação de dor, para curar de uma doença que Deus não vai curar. Já viu quando a pessoa está doente e a gente fala assim: Senhor, por favor, cura ele. Está no leito, Pai amado, cura, Senhor. E a pessoa não é curada. Você está clamando, vindo para a igreja, prostrando, orando: Senhor, cura ele, por favor, em nome de Jesus. E não demora, não é curado. Aí quando você entende, fala assim: eu estou cansado de orar, Senhor, prepara e leva. Aí rapidinho a pessoa morre. Por quê? Porque talvez esse tipo de pessoa não é para nos curar. Deus está falando: você está orando para curar, só que o tempo dele está indo embora. Ele ainda não foi porque é adoração, está orando para curar, orar para curar, para curar. Mas quando você entende, fala: Senhor, prepare dela. O Senhor toca, salva a alma, escreve o nome no livro da vida e leva aquela pessoa para o mundo. Consegue compreender? Queridos, então isso é muito importante. É necessário compreendermos que nem todos ele irá curar, mas salvar é todo. Romanos capítulo 10, sobre o capítulo 10, a palavra fala sobre a salvação. E Deus começa a relatar a respeito de que se você confessar ele com a sua boca e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque um ato, um entendimento: eu preciso aceitar Jesus. Ele escreve o teu nome no livro da vida e você é salvo. Ontem, o ministério da minha igreja, eu mandei colocar no telão algo muito interessante. Quantos aqui viram aquele sinal? Um sinal ontem no sol. Vocês viram esse sinal no sol ontem? Ninguém viu? Ninguém viu ontem. Ontem eu estava cortando o cabelo. Teve um povo lá que falou assim: Pedro, corre aqui, vem cá. O que foi? Olha para o sol. Eu não consigo olhar. Aí tinha uma senhora que falou assim: meu filho, toma aqui meus óculos escuros. Eu coloquei os óculos escuros, querido.
Um arco-íris, você sabe que é um arco todo colorido. Ele aparece geralmente quando chove, sim ou não? Sim. Que é a aliança que Deus fez com ela, é a aliança. Então ele distribuiu na terra. Só que por que o nome é arco-íris? Porque é um arco, só um arco. Queridos, ontem apareceu um círculo no sol, não é arco. Um círculo colorido. Quem tem o WhatsApp aqui, eu coloquei no status, viram? Alguns que vocês viram? Juliano, deixa eu ver. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar para a pastora e a pastora manda para vocês. Um círculo em volta do sol, redondinho. Aí o homem carnal fala assim: esse é o negócio do planeta que o cientista passou e falou. Possa ser que sim. Sim, porque o homem natural, tudo é natural. Agora, olha, abre sua Bíblia depois em casa, ou aqui se você preferir, Lucas, seu capítulo 21, verso 25. A Bíblia diz: e haverá sinal no sol. Meu Deus. Pedro, que sinal? Sinal da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Ele já veio uma vez, agora é a volta. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Verdade. Nós estamos brincando de ser crente. Os sinais estão aí. Ele fala: olha para a figueira, parábola da figueira, olha para a figueira. Porque quando os seus ramos começam a ficar tenros, brotar folhas, vocês começam a compreender: está chegando o verão. Então olha para isso. Quando eu te disser todas essas coisas, está voltando o filho do homem. Porque aquilo que é natural, o homem consegue ver e falar: o verão está chegando, legal, está chegando o verão. Consegue observar aquilo que é natural, porém não consegue observar o que é espiritual. Jesus está voltando, está à porta. E a pergunta que eu quero falar para você: a casinha que é você, onde Jesus mora, tem todos esses atributos ao qual eu falei? Tem fé que ele vai voltar? Tem perdão? Você, a sua vida tem perdão ao qual é necessário perdoar? Tem cura? Tem palavra? Porque se não ter, é necessário revelar os conceitos. Jesus está voltando e muitas vezes nós queremos brincar de ser crente. É necessário, querido, nós tomarmos um posicionamento. Foi o tema de ontem, né? Jesus vem. E você? Vai? Foi o tema de ontem que eu trouxe. Jesus está voltando, querido. É necessário ter na sua vida. Porque, interessante, né? A Bíblia fala que nós somos o templo de Deus. E se você destruir o templo de Deus, Deus destruirá o templo. Porque o templo que sois vós é santo. Você é o templo de Deus. E sabe, Jesus habita em você. O Espírito, através do Espírito Santo, habita em você porque Ele está em você. Só tem um porém. É necessário ter esses atributos. Ter fé que Ele está voltando e você vai subir. Acreditar que a transformação vai vir, a cura vai vir. Talvez não física, mas a cura da alma. De algum ente querido, de algum irmão, de algum irmão, do esposo. Creia. Na casa onde Jesus está, que é você, pelo Espírito Santo, tem fé, tenha fé. Jesus disse: eu vou ir, vou deixar o Consolador, mas já eu volto para poder pegar, porque ele é penhor. E o penhor é muito mais importante, sabe? Deixa como penhor, porque aquilo que é deixado como penhor, né, é interessante. Eu estou devendo alguma coisa. Fala assim: pastor, estou escrevendo 50, vou deixar esse meu relógio aqui que é 300. Por exemplo, que é 300. E para garantir que eu vou te pagar os 50. Não, tá bom. Se você não vir, segura aí o relógio. Que vale 300. Eu estou ganhando 255. Não, tá bom, pastor. O relógio está segurando que eu vou pagar os 50, porque o relógio vale 300. Então, quando falo do penhor, aí Jesus fala assim: o Espírito Santo vou deixar como penhor. Porque não existe nada que é mais precioso do que ele. E um dia eu vou voltar e buscar quem? O Espírito Santo. E eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra fala que o Espírito Santo é penhor, mas quando nós aceitarmos a Jesus Cristo, Ele te sela com o Espírito Santo. E selando você, quando Ele vir, sobe você com Ele para as nuvens. Aí eu vou estar com o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, querido.